Presidente, antes de mais nada, obrigado pelo carinho, pela receptividade, pela estrutura oferecida para que a gente pudesse, primeiro, ter essa boa conversa com a nossa primeira-dama Michele, com a senadora Damares, e agora poder ouvi-la. Obrigado por nos receber. A gente está fazendo um pedido a você, né? Eu assisti, ó, a Michelle do outro lado aqui. Você viu que ela fala bem, com conhecimento de causa, e não é um discurso apenas. Se ela entrar com coisas mais pormenores sobre a Ilha de Marajó, você fica realmente cada vez mais sensibilizado e para os problemas que nossos irmãos sofrem lá. A questão também das mães atípicas, das doenças raras. Faltou ela falar muita coisa aqui. Acho que foi uma primeira conversa, não Foi. É porque o tempo foi curto, era para acabar às 11 horas. foram Você prorrogou mais de 40 minutos aí, né? E ela fala bem, tá? Estava bem acompanhada da Damares. A Damares tem uma vivência dentro da Câmara bastante antiga, né? Era deputado e via ela perambulando pelos corredores, sempre defendendo as suas pautas. E a Damares, então, tem uma base muito forte. E tanto é que ela se elegeu senadora aqui em Brasília, concorrendo com uma outra candidata, né? E teve sucesso. E a Michelle, como o cabo eleitoral dela aqui também, andando por Brasília toda. Então, é uma história de vida real que você vê aqui das crianças visitando o Alvorada todo fim de ano. Eram mais de 100 crianças que lá para que eram escolhidas, né? Porque não é possível você atender todo mundo aqui no DF. Receber seu presente. Ela compulsava um ministro, um secretário, a atender uma daquelas cartinhas e fizemos a felicidade de muita gente. E o que é muito importante, o exemplo arrasta. E realmente, muitos momentos, né, de lágrimas nos olhos, do Alvorada, na própria presidência e também nas andanças dela pelo Brasil, defendendo quem de direito tem que defender. E como eu disse aqui, eu não criticou nenhuma ex-primeira-dama, mas é a questão de vocação. Exato. Você leva jeito para aquilo ou não, cada uma tem uma vocação para coisa. Eu também não vou criticar nenhuma primeira-dama aqui, certo? Muito menos a minha. E assim sendo, ela deixou uma marca aqui no Brasil. Eu acho que ela não falou aqui de uma coisa muito importante, escalpeladas. Chegou a falar, não? Não falou. O que eram as mulheres escalpeladas? Geralmente é a mulher da região amazônica, da ilha de Marajó, que o transporte é fluvial. São aqueles barcos, né, que tem um motor na frente e depois tem um eixo que conduz a hélice lá atrás. Esse eixo ficava descoberto. E as mulheres se descuidavam, o cabelo enrolava, o motor arrancava todo o couro cabeludo e, por vezes, da própria face. Eu não sabia desse problema. Até porque essas mulheres são invisíveis, elas ficam dentro de casa. Quase sempre o marido se separa e ela fica com aparência realmente complicada, né? E quando nós descobrimos isso aí, ela trouxe algumas aqui para o Alvorada, um evento, e quando chegava à frente, tirava a peruca e você via realmente a situação daquela mulher. Além de você dar o devido atendimento a elas, dar um BPC a elas, junto à Marinha Mercante Especial, por intermédio do comandante da Marinha, foi determinado aí que aqueles eixos não podiam ficar mais expostos, tinha que ter uma capa protetora de plástico para evitar realmente esses acidentes. E foram evitados, realmente. Mas a questão da mulher escalpelada, geralmente é evangélica, né? Em grande maioria, porque é cabelo mais longo, é o costume, né? Então, essas coisas, entre outras, que eu acho que no momento oportuno, você pode voltar aqui e falar, vai ser uma entender excelente para vocês aqui. Sem dúvida. Presidente, o senhor volta à capa da Veja? A minha vida começou na Veja em 86. Eu dei uma entrevista, sessão ponto de vista, né? Eu fui punido administrativamente com 15 dias naquela época, né? Depois se valeu a pena, não valeu. Achei que o que eu falei estava certo. Obviamente, como militar ativa, eu não podia falar a Veja. Minha vida começou lá. E vira mexe, a Veja volta à minha vida. Hoje, claro, por gentileza. Acho que claro. Uma entrevista que saiu o que eu falei realmente, nada aqui foi deturpado. Que bom, presidente. E a gente fica feliz com essa imprensa quando ela realmente não se aproveita de uma frase, né, isolada tua, numa entrevista que durou aproximadamente 1h30, para fazer aqui dar a sua versão ou fazer a sua crítica a quem quer que seja. Então, agradeço a Veja, peço ao pessoal que leia, a entrevista não está muito longa, não, vale a pena, e me deram a oportunidade de expressar o meu ponto de vista e muita coisa que
vem acontecendo comigo. Obviamente, muito mais coisa eu teria que falar, muitas coisas eu falei, mas não tem espaço para botar tudo aqui. E a gente vai discutindo, vai conversando. E os principais pontos, presidente? A questão da inelegibilidade. Primeiro, por que eu estou inelegido? É uma perseguição política, mais uma. Porque eu conversei com embaixadores, porque subi o carro do som do Silas Malafaia e falei no dia 7 de setembro, é uma perseguição, sem dúvida alguma. Tá? Tornar o cara inelegível, porque ele atrapalhou o sistema ao longo desses 4 anos que ele teve lá. Você for buscar os números da economia, que foi publicado hoje, inclusive, aqui você vê aqui, está na própria Folha de São Paulo, hoje aqui, uma matéria sobre necessidade de ajuste. Dilma passou para o Temer, ou seja, Temer recebeu uma necessidade de 3,5% do PIB. Já o Temer passou para mim com uma necessidade de 1,2%. E eu passei em 22 com uma necessidade de 0,7%, ou seja, menor, uma queda, mesmo pegando uma pandemia, uma guerra e uma crise hídrica. E a economia é o que mexe o seu país. Por exemplo, se eu não tivesse passado o Bolsa Família para R$ 600, que era em média 190, o atual governo não teria como reajustá-lo, porque ele já se perdeu na gastança descontrolada por parte dele. E você pode ver cada vez mais aparece aqui notícia de corrupção no governo. E a última agora que apareceu, está na imprensa de hoje, eu já vinha falando há algum tempo, espere os fundos de pensões. Esses fundos realmente, inclusive na Petrobras, o governo quer botar um diretor lá que já foi condenado lá atrás por improbidade administrativa. E o Conselho não quer, está tentando empurrar goela abaixo esse diretor de fundo de pensão da Petrobras, que juntamente com o banco, com a Caixa Econômica e com os Correios, os seus servidores, né, os seus funcionários, têm desconto em folha, um extra até 2030, para cobrir rombo do que fizeram de mal feito lá atrás. Deve ter um novo rombo agora. Tem outro monstro agora. Né? E você pode ver, quando se fala em eleições, que o petista, como regra, ele vive da União, vive de recursos públicos. Toda a prefeitura, por exemplo, lá de qualquer município aí, né? O prefeito perdeu o comando da prefeitura, aquele pessoal, pelo menos a nata, vai procurar outra prefeitura para se alojar, porque eles vivem realmente disso. Né? Vou falar aqui de Araraquara. O Edinho perdeu na Araraquara a prefeitura, ele jamais esperava perder, perdeu para o PL. Foi uma grande derrota para ele e uma vitória da população local. Mas o pessoal está desamparado agora, não tem fonte de renda. Vai procurar onde? Nos cofres públicos. Tanto é que o Edinho está vindo para cá e parece que vão arranjar um ministério para ele, para botar a sua turma para poder continuar sobrevivendo na política, né? E também na sua vida pessoal. Então, essas diferenças, né? Uma coisa eu botei na Veja aqui, está no memorial das pessoas. Agora, o mais importante que está na Veja, que eu entendo, quando se fala em liberdade. Hoje em dia, todo mundo tem medo de trocar mensagem no Zap. Hoje, cada vez mais a população está ficando com piedade, com razão, das pessoas presas por ocasião do 8 de janeiro. Ninguém é contra serem punidas por depredação de patrimônio, mas a grande maioria não depredou nada ali, nada. Alguns estão até passando por ali. E hoje em dia, né, a gente pergunta, tem um pessoal que está com tornozeleira nas ruas, outros estão presos, outros estão foragidos. E eu entendo que quem está em liberdade e não está nessa situação tem uma tornozeleira mental e está preocupado por um zap que ele passou. Vai que você passa um zap com uma pessoa qualquer e, de repente, ela vai ser investigada pelo 8 de janeiro. Se você troca informação com ela, essa pessoa vai responder por alguma coisa. Tem gente, por exemplo, que além da liberdade que só tem preço, eu digo, né? Essas pessoas que estão presas aí, no meu entender, injustamente, porque depredação de patrimônio não dá prisão, cada segundo é uma eternidade. Nós temos que buscar uma maneira cada vez mais de buscar aí o perdão para essas pessoas, né? E você pode ver, essa semana, uma parte não entendeu, o pessoal foi entender depois, conversei com a Carolina Detone, que é a presidente da Comissão de Justiça, conversei com o Valadares, que é o relator do projeto de anistia, que foi feita uma proposta pelo Arthur Lira, e eu tomei a frente, conversei com alguns parlamentares, conversei com eles também, topei a proposta, criar uma comissão. A gente vê alguns intergalácticos, né? Olha, o Bolsonaro, o PL, não sei quem,
aceitou voltar a estaca zero pela da anistia. Vamos supor que você aprovasse hoje o pé da anistia na Comissão de Constituição e Justiça. Quem decide a pauta é o Lira. Eu entendo que o Lira, temos conversado muito bem com ele, ele expôs para mim, eu concordei com ele e corremos risco da aprovação do pé da anistia no plenário. E vamos supor que se aprovasse o plenário. Chegando no Senado, o Pacheco não botaria em pauta. Afinal de contas, uma entrevista no UOL agora, que eu fico até envergonhado de ler uma entrevista daquela, o Pacheco, buscando se cacifar para o Supremo Tribunal Federal, diz que não tem juízo ainda sobre os atos de 8 de janeiro. Ele sabe apenas que foi um atentado à democracia. Que atentado, Pacheco? Alguém tentou tomar o poder de 8 de janeiro num domingo? Você pega o chefe do executivo em qualquer lugar do mundo num domingo, e ele saiu cedinho, foi para Araraquara por coincidência, pessoas que não tinham arma nenhuma. Alguém acha que 1.500 pessoas programaram tomar o poder no dia 8 de janeiro e ninguém sabia? Só foi descoberto naquele dia? E os autores, alguns autores, né, alguns atores daquele movimento, como o G. Dias, está aí, livre, leve, solto por aí, outros coitados presos. Então, devagar, a gente vai mostrando a importância realmente de nós cedemos para poder ganhar. Não adianta bater o pé agora, que alguns ficam, o falam grosso, né? Tem que dar um grosso, o Bolsonaro perdeu a identidade, fala uns palavrões a meu respeito. Mas se Grito ganhasse qualquer coisa, né? Gente, eu acho que pouco não ia morrer na hora que ele está indo para batedor lá. Nós temos como resolver esse assunto. Não vai ser fácil. E você vê, o PT está contra nós ainda, mas já sinto uma certa sinalização por parte da esquerda que se foi longe demais. E para você pacificar, você tem que perdoar. Até todo mundo aí, né, quem é cristão, reza o Pai Nosso. Ali fala em perdão. Perdoar nossa ofensa, assim que nós perdoamos quem nos tem ofendido. Você não vai esquecer, vai ter que perdoar. Pode de sã consciência. Ninguém tentou tomar o poder dia 8 de janeiro. Agora, o que querem com isso aí? É fazer algum link, uma tentativa de golpe, quero botar na minha conta. Levando-se em conta que eu teria reunido chefes outros, mais vários possível, para vir estado de sítio, dar um golpe. Estado de sítio é um remédio previsto na Constituição. Agora, o primeiro movimento do estado de sítio é o presidente da República reunir-se, convocar os conselhos de defesa e da segurança. Alguém foi convocado? Ninguém foi convocado. O segundo passo é o presidente mandar uma mensagem para o Congresso pedindo autorização para decretar o estado de sítio de acordo com as suas exposições de motivos. 10, 20, 30, 50 exposições de motivos. E se naquela exposição de motivos notar-se má fé por parte do presidente ou mentira, o presidente está em curso em crime de responsabilidade. Então, se houvesse um golpe via estado de sítio, que ia dar o parlamento que autorizou o presidente a adotar o estado de sítio. As coisas são simples, mas querem forçar uma barra, né? Querem justificar a barbaridade que fizeram com esses mais de 100 presos atualmente que estão aqui, a maioria da Papuda, o pessoal da turma eletrônica, o pessoal que está na Argentina, em cima de achar uma pessoa para dizer essa pessoa atentou contra o Estado Democrático de Direito. Atenta contra o Estado Democrático de Direito, Pittoli, quem não segue o devido processo legal. Quem toma a si, tá, o direito de investigar, denunciar, escolher os investigadores. Lembra daquela história de use da sua criatividade? Olha, o chefe quer pegar o Eduardo, é isso daí. É o que fizeram agora com o Gaia, aqui 2 dias antes das eleições, acusando ele de gastar verba pública, numa época que ele sequer tinha mandato de deputado federal ainda. A gente vê todo dia na imprensa, vão prender o Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma preocupação em responder pelo que fiz. Agora, a preocupação é quem vai me julgar. É quem fez o inquérito, essa parte da Polícia Federal, que tem na frente o senhor Fábio Chor, que faz o que o ministro bem entende, para buscar aí atendê-lo. Isso não pode acontecer. Isso não é democracia. Como digo na Veja aqui, se eu não puder disputar as eleições por causa dessas acusações, de vez, né? Se alguém achava que vivíamos 10% da democracia ou 5%, agora é 0%. Agora é ditadura total. É regime venezuelano, se bem que em alguns pontos o Brasil está mais avançado que a Venezuela, infelizmente, onde pega-se a Maria Corina e a torna inelegível por 15 anos. Por quê? Qual a acusação?
atos antidemocráticos. Como está, por exemplo, a ex-presidente da Bolívia, né, presa por 10 anos com a acusação, atos antidemocráticos. Como acontece lá na Nicarágua, né, as lideranças de oposição a Ortega presos há dezenas de anos com a acusação, atos antidemocráticos, atentou contra a democracia. É o que acontece no Brasil. Presidente, e se é uma construção para o PL da anistia avançar, a questão do senhor elegível para 2026 também há um caminho para que isso avance de fato e o senhor volte a disputar a eleição? Olha, o que eu falei para Carol Candetone, falei para o Valadares, lá de Sergipe, não quero meu nome no corpo do projeto. A prioridade é fazer justiça com esses que estão presos e com aqueles que estão na Argentina e outros que estão com tornozeleira eletrônica pelo Brasil, porque não tem cabimento. 2 anos de investigação, quem coordenou isso tudo, quem queria dar o golpe, se eu estava fora do Brasil, como é que queria dar golpe? Se eu nomeei em dezembro os novos comandantes militares a pedido do Lula, quem vai dar golpe? E golpe, se alguém quiser dar, enquanto tiver mandato, não tem dificuldade. É só botar os malucos aí nos pontos-chave e levantar a espada e ir pro pau. Só que, né, não é isso apenas. Essa pessoa tem que ter um mínimo de consciência como é que fica o dia seguinte. Eu costumo dizer, né? Levando para um lado aqui familiar. É a sogra que mora na tua casa e você brinca com a tua mulher. Você arranja uma confusão enorme ali dentro. Aqui é a mesma coisa. No dia seguinte, o mundo levanta barreiras contra a gente. Corta sinal do Zap, mexe nas mídias sociais, né? Censura tudo, não vem produtos essenciais para cá e você vai segurar como isso aí. Fazer igual a Venezuela. Queremos isso para o Brasil e você pode ver, Pitório, eu desafio quem mostre uma só ação minha fora das 4 linhas da Constituição. Tem gente que reclama, dizendo que tinha que jogar fora, tá certo? Quando você assumir, você joga fora, certo? Porque sempre tem um ar fidei. Agora, quem está errado? Pegou na entrevista aqui também, pergunta se eu quero um Senado forte em 26 para fazer impeachment. Eu falei, olha, eu quero um Senado forte para evitar qualquer pessoa de outro poder extrapole. E tem um ditado que diz, né? O homem só respeita o que ele teme. Se o caminho está aberto, outro vai entrando. Tá? No Brasil não é diferente. O parlamento abriu, o primeiro erro foi a Câmara dos Deputados aceitar a manutenção da prisão do Daniel Silveira, primeiro erro foi lá, porque está na Constituição, no artigo 3º, que não foi revogado ainda, que o deputado está lá, mal ou bem, só pode ser preso em flagrante delito e crime afiançado. E não foi esse caso. Tanto é que quando eu concedi a anistia dele no dia seguinte, ele saiu da cadeia. Ou melhor, nem foi preso. E muitos falaram que está comprando briga com o Supremo. Não estou comprando briga com o Supremo. Estou mostrando que o Executivo aqui está sendo independente. Se não tivesse o artigo 53, eu não podia fazer isso. E mais ainda, com todo respeito, que eu fui 28 anos deputado federal. Eu falei, quem prendeu o Daniel Silveira não foi Alexandre Moraes. Foi a Câmara dos Deputados que a maioria esmagadora votou sim. E depois tiveram outros problemas, né? E quando você abre essa porteira, temos um montão de gente ameaçada. Nós temos gente parlamentar respondendo. Um filho meu, 2 filhos meus agora, inclusive, respondendo por palavras. E o parlamentar tem uma imunidade, né, por quaisquer palavras, opiniões e vozes. Então, esse pronome aí, definido quaisquer, eu acho que é esse, eu acho que é um pronome definido, quaisquer, não tinha na Constituição de 88. Eu ajudei, com simples voto lá dentro, em 2001, botar o quaisquer, porque até aquele tempo ficava, não, mas isso você pode, aquilo você não pode. Nós botamos quaisquer para quaisquer. Você fala, Pitoli, você é feio, barrigudo, sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. Tem razão. Você não pode fazer nada comigo, você pode buscar a justiça a danos morais. Vai me botar na cadeia? E não, Pitoli. E eu digo, o parlamentar pode pregar a barbaridade que bem entender lá. Como, por exemplo, eu lembro dos anos 90, era até hoje, né? Tem lá alguém colhendo assinatura com uma PEC. E lá tinha uma PEC lá, pedindo lá a volta da escravidão, pedindo 1 litro de cachaça na cesta básica, um montão de absurdo. E os 80 deputados assinaram. Deputados renomados, que assinaram sem ler. Agora, realmente foi uma falha do deputado. A má fé foi um grande jornal de São Paulo que patrocinou essa PEC mandrake aí, né? Mas você não pode punir o parlamentar porque botou a volta da escravidão na assinatura do depoimento. É uma PEC. Mesmo que fosse uma PEC séria, é o direito dele.
ponto final. Logicamente que seria algo absurdo, você, no mínimo, tinha que submeter esse parlamentar à insanidade mental e depois o povo lá não votar mais nele. Então, isso, em parte disso, está na revista Veja, que a gente começa a mostrar que a mídia, você pode ver, eles não querem censurar fake news ou desinformação. Eles querem censurar a verdade. E é em cima da mídia social. Isso, parte da imprensa já acordou, alguns já estão falando alguma coisa, editoriais, que se continuar isso, vai chegar na mídia tradicional. E nós não queremos isso. Quantas vezes eu disse, né, que pior que uma imprensa desinformando é uma imprensa calada. Você não viu uma ação minha sequer, dizer que tem que censurar quem quer que seja. Fica bravo, a gente fica, fala palavrão, tá? Somos seres humanos. Agora, entendemos o verdadeiro papel que estamos desempenhando, no caso meu, presidente da República, eu jamais esperava ser presidente da República. E ninguém esperava. E a própria esposa falou aqui, 2 anos antes, não acreditava. E quem acreditava? De vez em quando até eu duvidava de mim. Mas aconteceu. E nós fizemos um governo realmente, vamos ver, tocante à economia. Tem até um livro aqui, vou fazer propaganda aqui do livro aqui do Paulo Guedes e do Saxida. Paulo Guedes, todo mundo conhece, né? Eu chamava de Posto de Ipiranga, dado ao conhecimento que ele tem de economia. O Saxida foi uma descoberta também, que apareceu no nosso governo, uma pessoa extremamente competente, tá, que teve na equipe do Paulo Guedes, e na reta final ele foi para o Ministério das Minas e Energia. Então, o Saxida, no Ministério das Minas e Energia, pouca coisa fala aqui. Ele, por exemplo, viabilizou, via decreto que eu assinei, portaria dele, por exemplo, você extrair lítio do Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. É trabalho do Saxida. Não é meu. É trabalho do Saxida viabilizar, explorar urânio em Santa Quitéria, no Ceará. É trabalho dele a cota 762 em Minas Gerais. Quando eu pensava em fazer alguma coisa, chegava uma reclamação e procurava o ministro como Saxida, ele já tinha feito, ele tinha acabado de concluir, estava concluindo. A questão do combustível e o preço do combustível. O combustível foi outra coisa. Eu quero falar do Arthur Lira aqui, que é muito comum o pessoal bater no Arthur Lira, né? O mundo ficou numa situação difícil, com a pandemia e a guerra. O preço dos combustíveis explodiu no mundo todo. Não foi no Brasil que foi lá para cima o preço dos combustíveis. E tínhamos então uma partida, alguns queriam fundo, né? Outros que não sei o que lá. A equipe econômica teve a ideia, eu apenas acompanhava, né, de vamos zerar os impostos federais. E a preocupação era, quanto a gente vai perder? O cálculo é perder 40 bilhões por ano. E buscamos o parlamento. E o Arthur Lira foi a pessoa que botou em pauta, em tempo recorde, a proposta para nós zerarmos os impostos federais dos combustíveis, gasolina, diesel, gás de cozinha, etanol, e também botar um limite no ICMS, porque alguns governadores tinham a goela muito grande. Tinha estado aí que só de ICMS era 34%. Dava, naquele tempo, R$ 2,30 de ICMS por litro de gasolina. Botou um teto de 17%. E nós conseguimos, no final do ano, em muitos estados, eu vim em São Paulo, baixar na casa dos R$ 5 um litro da gasolina. O etanol chegar na casa de 2,60, 2,70 também. E mais ainda, via Arthur Lira, que nos ajudou também, deixar bem claro isso aí, via o Saxida, equipe econômica, Paulo Guedes, entre outros, nós acabamos com a figura do álcool turista. Não tem nada a ver com o Gilson Machado, o ministro do Turismo, né? Quando a gente fala em turista, você logo passeia para algum lugar. E o Gilson preferia andar pelo Brasil, não tomar champanhe embaixo da Torre Eiffel, como sempre fizeram outros ministros do turismo. O que acontece? Até nós, o usineiro era obrigado a vender o seu etanol para uma distribuidora. E muitas vezes esse álcool viajava 200 quilômetros. Depois ele voltava os 200 para abastecer um posto de gasolina a 10 quilômetros da usina. Nós permitimos a venda direta do etanol. O etanol foi lá para baixo. Você vê gente do campo, usineiro que começou a se preocupar e querer comprar posto de gasolina. Ou seja, nós botamos a economia, os números de impostos lá para baixo. Tanto é verdade, teve um sucesso, que durante 3 meses, em 2022, nós tivemos deflação no Brasil. Inflação abaixo de zero. Esse mês último agora, a inflação foi mensal. É por qualquer isso que você vem usar. E isso não é bom. Quem mais sofre? A linha mais pobre. Eu até perguntaria para a dona de casa, né? O senhor aí que faz compra no supermercado,
A tua vida está melhor hoje em dia? Eu acho que não. Você pode ver. Está aqui meio parecido com a minha live, até a sua. Que bom. Seu programa. Está aqui, ó. Esqueça a picanha. Esqueça a picanha. Tem gente do governo dizendo, ó, não tem alface com a chicória. E a carne. Com esse fogo que pegou o Brasil, vai ter consequência. Morreu muito gado. Mais do que isso também. As terras que foram queimadas, você tem que recuperá-las. E não é de uma hora para outra. E esse que você usa até para recuperar custa caro. Eu lembro lá atrás, nessa explosão de preço, parecia um fantasma para o agronegócio. Tá? Falta de fertilizantes. Quem fornecia? Rússia, que mais interessava para a gente pelo volume. Fui lá. Uma briga lá entre alguns poucos ministros que estavam preocupados em ir para lá porque estava na iminência de eclodir a guerra. Não podemos participar disso. Mas se não participar disso, vai ter fome no Brasil? A produtividade do campo vai lá para baixo. Fomos, negociamos com o Putin, 3 horas de conversa com ele. Um mês e pouco depois, chegaram 27 navios de fertilizantes aqui. Resolvemos o problema. Também demos o início à importação de diesel. É pouca coisa, mas para quem estava com falta, é muita coisa. Também ele queria comprar ovos da gente. Vamos resolver, mas só daqui a 6 meses para a gente dar uma resposta. Se eu autorizasse a venda de ovos para a Rússia de imediato... Desabastecer aqui? Não, desabastecer não. E o preço é lá para cima. Hoje o ovo está abaixo de R$1, né, e já está acima de R$1 a unidade do ovo. E nós somos recordistas, né? Eu vi no Google agora há pouco aí. O Brasil produz por dia 1.700.000 ovos. Basta. Dá uma checada, eu não estou falando errado aqui, tá? 1.700.000 ovos por dia. Ou 1.750.000 ovos por dia. Agora, a galinha, pelo que eu sei, é um ovo só por dia, né? Pelo que eu sei. Por enquanto não bota 2, não. Então nós tínhamos que proteger o mercado interno. Mas você pode ver, quando você compra, né, por dia, não, acho que é menos. Dá uma olhada aí. Eu não quero dar uma de um cara aí que chuta número à vontade por aí. Não quero fazer isso, não. Ou melhor, produção por segundo. 1.700 ovos por segundo. Esse eu acho que o número está errado aqui. Hã? É 1.600 ovos por segundo. É ovo para burro, né, cara? Vê a produção brasileira, etc. Você pode ver. A gente vai buscar fertilizantes lá fora. Não podemos explorar na Foz do Rio Madeira, região de Altazes, porque apesar de Altazes não tem reserva indígena, mas está próxima ali. Questões aí que não se justifica. Agora, você compra fertilizante que vem, em parte, do Canadá, que é extraído em reserva indígena. Você pode ver. Eu quero fazer aqui, me permite aqui, um apelo para os senhores vereadores. Tá? Quando você vê isso aqui, você vê uma bandeira LGBT. Nada, não esquece LGBT. Aqui é o Plano Nacional de Direitos Humanos e Cidadania LGBT. Okay? Lá dentro são 180 itens. Então, 180 itens, um montão de coisa que você ali vai ver. Entre outras. Né? Entre outras. Essa aqui é bacana aqui, né? Sim. Não, 180 itens. Sub-itens, você passa de milhares ali. Quando você fala em demarcação de terra indígena, vamos supor que você tem uma fazenda de 2.000 hectares e uma reserva indígena agora toma metade da tua fazenda e você planta soja. Agora, metade da tua fazenda vai passar por uma etnia. Você fica chateado, bem, tá? Eu não demarquei nenhuma reserva indígena, já bem claro. Agora, a etnia que ficou aquele 1.000 hectares, não pode plantar soja. Tem que deixar crescer mato. Mesmo a terra já agricultável. Já agricultável. Quando eu assumi, por exemplo, os parecis de Mato Grosso, tá? Plantava, ainda plantam, né? Mas tinha uma multa de 120 milhões em cima dele. Nós fomos atrás, resolvemos. Multa-se. Perdemos a conexão com o áudio de Jair Messias Bolsonaro, presidente Bolsonaro. Vamos recuperar ali o áudio rapidamente. Assim que recuperar, a gente coloca no ar. Ok? Sabe o que eu respondia? Então, voltou. Era internet. Logo depois o Fábio Faria botava. Tá? Tanto é que o Fábio Faria trouxe o Elon Musk para cá. Foi ele quem trouxe, não foi eu. E o Elon Musk dificilmente viaja pelo mundo, né? E ali resolvemos, por exemplo, a internet no Brasil. E 90% da Amazônia tem internet graças ao Fábio Faria, ao nosso contato com ele, no interior de São Paulo, tá? Para a região amazônica. Agora aqui, quando eu falo para vereadores, isso aqui é como uma cartilha para o PT.
a cartilha para o PT, tá certo? E você vai ver, são mais ou menos 100 páginas, e onde eu comecei a estudar isso em 2010, o PNDH3, que é um decreto do Lula em 2009, onde nasceu a ideologia de gênero, nasceu aquilo. Nós temos que saber a origem do problema, né, para você poder atacá-lo. Tá? A origem foi o PNDH3. O que ele disse, presidente? São 180 itens. Tá. E depois os. Nesse aí. Só nesse aqui. Os vereadores. Isso aqui é a Bíblia, né? Para o PT. Aqui, por exemplo, eu peguei alguns itens perdidos aqui. Por exemplo, olha só. Está aqui. Apoiar a alteração da Constituição para prever a expropriação dos imóveis rurais e urbanos nos quais forem encontrados trabalhadores reduzidos à condição de análogo de escravos. Então, a orientação 2009. Em 2014, aprovou-se a emenda à Constituição 81, materializando, legalizando essa orientação De expropriar a terra. expropriatária, onde fosse encontrado trabalho na escravidão ou plantas de psicotrópicos. O que é a escravidão? Aí você vai ver o que é a Você vai, por exemplo, no alojamento do pessoal que trabalha lá, a espessura do colchão, se for abaixo de 8 centímetros, é a escravidão. Você vai no banheiro, se você não tiver lá, por exemplo, um papel higiênico, uma rugosidade tal, trabalho análogo. Afastamento entre as camas, com alimentação. Ou seja, você perde a sua fazenda com todos os seus moventes. Essa emenda com os 81, estou mostrando um exemplo aqui para os futuros vereadores, né? Tem que começar lá embaixo o negócio. Você vai na emenda com os 81 e veja quem votou sim, quem votou não. Essa emenda constitucional é de 2014. Vai lá, em especial, quem votou no segundo turno, que é mais importante. Quem votou sim, quem votou não. Alguns parlamentares, né, hoje rosnam por aí como o defensor da propriedade privada, mas votou favorável aqui por quê? A imprensa fez uma marcação rígida. Se você votar não, você é a favor do trabalho escravo. Você é a favor da voto de escravidão no Brasil. Então, precisa segurar essa onda. Muitas coisas eu votei sozinho. Vocês estão de maluco, não tem problema. Essa aqui foram umas 40 pessoas, 40 deputados que votaram contra. E a insegurança foi para o campo. E isso daí tudo, nessa cartilha que começa aqui, o grande mal começa em 2009, PNDH3, que no governo Dilma começou-se a botar em prática, muita insegurança por aí. O que o pai quer para o seu filho? Que ele se sente menor do que ele. O que a mãe quer para a sua filha? Se sente menor do que ela. Tá? Eu tenho orgulho, tá? Dos meus filhos. Por exemplo, o Eduardo, um trabalho fantástico. Está lá agora nos Estados Unidos. Vai acompanhar a eleição do Trump. Ele fala inglês, fala espanhol. E fala já muita coisa em árabe. E tem realmente uma política externa excelente na cabeça dele. Ele teve com o Paulo Marinho, com o Paulo Figueiredo há pouco tempo. Demorou muito, mais de uma hora a live dele. Não sei se já falou contigo. Sim, já. Dá a sua resposta. Mas tudo isso é devagar que você vai se aprendendo. Quando você tem um problema pela frente, não adianta uma mãe ver o filho que está com 40 graus de febre e jogar na banheira fria. Tudo bem, se é uma emergência, tudo bem. Mas tem que ver o problema, para aquela febre não voltar mais. Aqui é a mesma coisa. Se você for na origem dos problemas, pessoal, daí quando eu começo a falar, o Bolsonaro é homofóbico. O Bolsonaro não sei o que lá. Não é nada disso. É que a gente mostra a verdade. E não era um alvo para ser abatido pela esquerda lá atrás. Hoje não. Quero dar a minha opinião no futuro da morte do Luiz Eduardo Magalhães. Ele morreu em 98, seria o presidente eleito em 2002. Seria ele, dado a maneira como ele se comportava no plenário, a força que o pai dele tinha, a forma como ele tratava seus pares. Ele seria, no meu entender, presidente da República eleito em 2002. Acabou morrendo em 98. Quero dar a minha opinião. Se a família achar que não devo dar, eu respeito, não dou. Tá? Mas é a minha opinião. E você pode ver. O meu caso em si, alguém tem dúvida que teve um interesse político no atentado de Juiz de Fora? Não tem dúvida. O delegado da PF, encarregado do inquérito, chegou à conclusão, não, tudo legal, tudo legal. E em junho, o Adélio foi atrás do meu filho Eduardo, lá em São José, Santa Catarina, no meu entender, para matá-lo, para me tirar de combate indiretamente. Pega um filho teu, você dá um pé para trás, recua.
não, meu filho faltou naquele dia. Agora, quem passou essa informação para ele? Quem passou? Ele não tinha dinheiro, o dinheiro de menos até, arranjou, tá? Mas quem passou a informação? Quem sabe onde eu vou estar amanhã? É quem está me bibliotando aqui, não é nem mídia social, né? As minhas particularidades aqui na internet. A gente tentou apurar na rádio, né? E depois esse delegado da PF, que disse que não foi nada demais, foi premiado por Lula, foi ser diretor de inteligência da Polícia Federal. E nessa diretoria de inteligência, a própria imprensa diz que o trabalho dele era me perseguir. Até a baleia estava lá. Você nunca viu ninguém processado por importunar cetáceo no Brasil. Eu não estava importunando cetáceo, eu passei perto do cetáceo ali. Assim como tem casas lá no Guarujá, de turismo, vem abraçar a baleia. Agora parece que a batata dele está meio assando lá, né? Muita verdade vindo à tona. Aquele vazamento no 6 GB, que eu acho que tem mais coisa por aí. O cara é premiado por Lula e vai para Londres. Sei, Londres ou Boston, vai para fora do Brasil. É isso daí. Agora, não é fácil a situação que eu vivo. Não estou chorando de jeito nenhum. Graças a Deus, estou muito bem, tranquilo, tá? Fazendo a minha parte, correndo risco aqui no Brasil, tá? Risco de morte, uma outra facada, risco de uma prisão arbitrária, tá? Mas é o preço que eu tenho que pagar. E eu já vejo, diferente de você, Pitoli, né? Menos tempo pela frente do que eu tive para trás. Então, como é que eu quero escrever uma história? Quero mostrar que dá para a gente resistir, dá para vencer essa situação. Como disse agora a Liberdade aqui, nós temos uma tornozeleira eletrônica mental. Você não pode fazer nada, pegar o teu telefone e fazer nada. Apaga aí, já apagou? Cuidado que está dizendo aí. É igual a questão dos empresários golpistas. Você sabe por que o inquérito dos empresários golpistas? Foi plantada uma pessoa naquele grupo e vazou. Queriam pegar o Luciano Hang, que ele tinha uma página lá de 10 milhões de seguidores que fazia uma campanha para mim. Mais do que tirar o Luciano Hang de combate. Inibiu outras centenas de empresários a pedir voto para mim ou divulgar qualquer coisa. Espalhou medo, né? Espalhou medo. O ser humano tem medo, pô. Tem medo. Presidente, e a avaliação do senhor diante dessa eleição, do resultado? O senhor fala do Senado forte, e eu vejo esse resultado da eleição, resultado muito do trabalho do senhor, em especial o que não pôde ser feito em 2020. Como o senhor avalia esse resultado? Olha, eu vou dar números aproximados, né? O PL cresceu conosco, né? Deixou de ser uma geleia. Partido, como sempre vimos na política. Me dá 2 ministérios e pelo menos 90% da turma aqui vota com vocês. É isso que o pessoal chama de centrão. E eu falei, eu fui já do PP, eu fui do PTB, e fui do PFL. Né? Então, quem tem que ver aqui? Vai ter que ver uma realidade pela frente. Não vou falar que a virtude está no PL. Não. Tá? Mas tem gente que outros partidos são gente que realmente estão preocupados com o seu país. Não é botar no mesmo saco e tentar desqualificar essas pessoas, né? Até um partido, sem falar o nome aí, que o pessoal bateu muito deles, tem bons colegas, como o prefeito de Chapecó, que é desse partido, é meu amigo, conheço ele há muito tempo, uma boa pessoa. Até que eu não fui lá fazer campanha para o candidato nosso do PF, fiquei na minha, pô. E o pessoal me respeita no tocante, o pessoal do partido me respeita no tocante isso aí. Então, nós temos, hoje em dia, nessas eleições, em 2/3 dos municípios, o PL não teve candidato. Em consequência, ninguém votou no prefeito do PL, por exemplo, cidade tal. Outros partidos, o partido mais antigo, MDB. O MDB é um partido mais estruturado, um partido antigo, lei do regime militar, era MDB e PFL. Você, para votar lá no teu município, você tinha que ter um prefeito do PFL ou do MDB. E continuou com essa estrutura. Nós não conseguimos avançar no Brasil todo. Crescemos bastante. Fizemos, até no meu entender, em pouquíssimo tempo, coisa fantástica. Das cidades que tem mais de 200 mil eleitores, o nosso partido, o PL, foi o campeão. Nós elegemos, por exemplo, a maior bancada em capitais, vereadores. E teve até capital que nós não tivemos candidato a prefeito. Eu acredito que nas próximas eleições, alguns até se apavoraram, né? Que eu chamo até do estrategista intergaláctico. Ele quer a todo preço, ele ser. E alguns falam, você quer ser por quê? Você não tem condições, você não tem um nome mais ou menos feito que agrade o eleitorado. Não é só eu ir lá, vote no 22 que vai acontecer. Não vai acontecer. Eu quero me cacifar
para talvez vir candidato ao Senado. Mas, pelo amor de Deus, aí não. Aí não. Então fizemos para São Paulo. São Paulo, o vice é nosso. Foi um acordo, foi acertado, topei. O Melo Araújo se elegeu vice lá, tudo bem. Lá em Porto Alegre, a mesma coisa. Em outras grandes cidades por aí. Crescemos, até eu digo, é como o jogo de War. 40 anos atrás eu jogava War, depois não joguei mais. Pô, minha vontade de jogar, não é mais no caso, que o jogo fica o dia todo jogando. Né? O dia todo jogando. Agora te dá uma estratégia muito grande. Eu sempre disse, quando eu jogava War lá atrás, quando o primeiro dadinho que eu jogava, que era 3, o outro lá jogava 1. Se eu ganhasse a primeira, tinha 90% de chance de ganhar o jogo, porque eu tinha paciência. Eu fazia acordo com você aqui, vamos marcar um território só com uma pedrinha para a gente ganhar terreno, e você não vai no seu objetivo final. Alguns querem agora, qual é o objetivo final dele? Ser candidato ao Senado. Mas não entende que ele tem que ter no meio do caminho. É mais um mandato de federal. Se identificar o objetivo final, vão tentar combatê-lo. É pegar uma bandeira realmente e se empenhar. Até uma dica aí para os jovens aí que estão chegando na polícia. Se quiser me ouvir, obviamente, né? Para você ter sucesso na política, um primeiro passo, você tem que conhecer muito de pouco e pouco de muito. O que é pouco de muito? Você tem uma noção geral. É que eu falo, o vereador de Eldorado Paulista, lá de Glicério ou de Niuaque, ele tem que ter um conhecimento geral de mundo. Ele tem que saber o que está acontecendo com a Venezuela, o que está acontecendo agora nos BRICS. E o que é muito de pouco? Vou citar nome: Rita Camata. Qual é a especialidade dela? ECA. Celso Muçulmano, Direito do Consumidor. O meu, Forças Armadas e Segurança Pública. Você chega sem gastar nada. Tem gente por aí que defende os animais, por exemplo. O cara fica vereador a vida toda. Então pega uma parte interessa. A Aninha, por exemplo, lá de São Vicente, tá? Que estou conversando com ela. Infelizmente, ela não foi muito bem votada, mas o partido não fez um vereador sequer. Aninha, estou conversando com ela, qual vai ser a especialidade dela? Tem 19 anos, uma cabeça fantástica. Eu não preciso falar com o Pavinato agora. Pavanato, né? O Pavinato é o velho, mais velho. O Pavanato, por exemplo, que é um garoto que já não formei ele nada. Ele já está formado por si só. Eu só peço a Deus que dê bastante. Juízo já deu, não acabou de se casar, pô, já estava bastante ajuizado o garoto lá. O Nicolas, por exemplo, que não se perca, não deixe subir a sua cabeça a fama que eles têm. Eles têm uma inteligência privilegiada. Tem a capacidade, o Nicolas especial que tem ouvido, essa multidão pelo Brasil, como está vindo, veio o André Fernandes lá para o Fortaleza também. Como, por exemplo, outros, o Bruno Enger em BH, como apareceu o capitão nosso da PM lá em Manaus, e assim pelo Brasil todo. Essas pessoas são o que eu chamo de sementes. Tá? Não vou falar do mais velho um pouco, né? Tá o Tarcísio aí, entre outros. Tendo paciência, tá? Não é fácil. Na mídia social te cobram tudo para você. E tem que ser imediato. É ping-pong, né? O Marcos Pontes, conversei com ele essa semana. Marcão, você lançou candidato ao Senado por quê? O povo está pedindo. Poxa, quando indiquei você, eu apanhei. E tinha lá o Marcos Feliciano, queria a vaga no Senado, a Carla Zambelli estava bem, queria a vaga no Senado, entre outros. E eu falei que era você. E por quê? Não é porque você é tenente-coronel da Força Aérea. Não é. Também isso, faço ser astronauta, tá? Você ser uma pessoa isso, e eu tenho como fazer a campanha se você me der a primeira suplência para o Senado. Não é para botar um peixe meu. Reunir uma classe de evangélicos, né? Quem vocês querem de primeiro suplente? Porque se eu me reeleger presidente, o Marcão volta para o ministério e o primeiro suplente assume. Escolheram lá uma pessoa e essa pessoa ajudou muito a divulgação dele no estado, que é grande. Sim. São Paulo tem mais de 30 milhões de eleitores. E fizemos a campanha do Marcos. Marcão, eu me queimei para eleger você. Você não tem que ser submisso a mim. E a lealdade tem dupla mão. Não é só eu que tenho que ser fiel. Você tem que ser fiel também, senão não é um casamento. Tá? E eu acho que ele entendeu que se precipitou. É que você queimou a largada. Outra, você tem que fazer acordo. Por exemplo, no Senado. Eu falei a questão do nosso astronauta, nosso querido astronauta aí no Senado. Nós estamos terminando o segundo ano de pão, água e palito. Nem bolachinha Mabel estragada eu tenho. Tá? Água e palito. Tá certo? E você não tem uma comissão para convocar ninguém. E a Carol de Tone, na CCJ?
convocou agora a audiência pública para discutir o inquérito do Supremo, que tem 5 anos em aberto. E naquele inquérito, toda hora nasce uma nova investigação. É possível o inquérito, né, ficar 5 anos, alguém sozinho, de forma secreta, tomar conta da vida de todo mundo? Nesse caso, presidente, tem a questão da Marielle agora, né? Do caso Marielle, que acho que é importante. Até hoje pela manhã, quando a gente trouxe a informação da condenação, falamos do senhor, né, que foi condenado durante 6 anos, né, com o nome do senhor, dos seus filhos, né, condenados, inclusive com jornalistas que apontavam, não, foi tal, foi o Flávio, enfim, Não. mas 6 anos apanhando sobre um assunto, né, presidente? E quando o assunto veio, né, me acusando, eu estava na Emirados Árabes. Dali algumas poucas horas eu ia enfrentar mais 300 empresários lá. E eles são bem informados. Já imaginou? Que peso que eu entrei, que o Jornal Nacional anunciou, 8h30 da noite, né? Bomba, bomba. Um dos matadores ali, né? Mora no condomínio do Bolsonaro, tá? E caiu em cima de mim. E foi armado aquilo, tá? Pelo governador Witzel, que ele tinha uma vontade enorme de ser presidente da República. Ele via para ser presidente, para se viabilizar, ele tinha que me arrebentar comigo. Então, a formação dele, né? Como está vindo à tona tudo isso aí. E eu confesso a você, Rony Lessa, né? Se eu tivesse visto esse ex-PM no condomínio, eu teria conversado com ele. E feito amizade, como faz com todo mundo que conversa. Até uso um ditado, conversa até com um pangaré. Se encontrar um pangaré na rua, conversa com ele, sem problema nenhum. Tá certo? Agora, aquela formação, e tem depoimento de várias pessoas nesse inquérito agora, aí do caso aí da Maria Franca, mostrando a verdade dos fatos. Mas no lombo, quando falava que era o Flávio, daí o pessoal falava, não, porque o Flávio vai disputar o Senado, isso foi em março de 2018, vai disputar o Senado, e com a Marielle pode disputar também, não ter concorrência. Olha, o eleitor do PSOL tem um comportamento muito diferente do comportamento dos conservadores. Vocês sabem o que é. Não vou aqui fazer nenhum gesto, nem insinuação. O eleitor do PSOL gosta daquilo, né? Que o nosso pessoal do lado de cá não gosta. Então o eleitor do PSOL não queria votar no meu filho. Daí tentaram botar o meu filho, o 04, em 2018, né? Que ele namorava a filha do ex-militar lá. E, obviamente, né, eu conversei com ele, tá? E aí, namorou, pai, eu não sei. Já namorei muito dentro do condomínio, nem sei quem é essa menina. E depois eu pedi, né, que fosse investigado legalmente essa possível vinculação. E o pai da menina, que estava em Mossoró, declarou, né, em depoimento que meu filho não namorou a filha dele porque a filha dele morava nos Estados Unidos. Mas quando se joga essa vinculação, dá a dizer o quê? O Bolsonaro sabia de alguma coisa, queria matar a Marielle. É duro você estar o tempo todo sendo, como presidente da República, sendo massacrado nessa questão, como em tantas e tantas outras me acusaram. Até nessa coisa das baleias, pô. Me acusar de comprar 14 milhões de reais de leite condensado. Ô, Pitoli, por que eu vou comprar 14 milhões de reais para mim, Pitoli, de leite condensado? Só para encher a piscina, para nadar com a primeira dama lá. Já gostou de leite condensado. Deve ser isso aí. E fomos ver, foram 3 ministérios compraram, por a defesa, que era para a tropa, né? Foi a justiça para os presidiários e foi a educação para a universidade. Você faz as contas depois, não dá uma lata de leite condensado por cabeça por ano. Mas caiu na minha conta a compra exacerbada de condensado. Como 300 mil comprimidos de Tadalafila, né? O azulzinho aí, tá, o Viagra, para o Exército Brasileiro. 300 mil. Não é para. Esse medicamento é usado para tratamento próstata e outras coisas mais também. Depois viram que a governadora lá de Rio Grande do Norte também tinha comprado, aí diminuiu a pressão. Não é para nós. Eu na minha conta, como se. Daí o pessoal vai para brincadeira. Tem tanta gente aí potente no Exército. Olha, pelo efetivo, ativos e inativos, 600 mil, 3 mil comprimidos não dá nada. Dá um comprimido por mês para cada um. Então o pessoal não está tão impotente assim, não. Tá? Como, por exemplo, comprou-se próstata peniana, 30 próstata peniana. A mulher tem aquela cirurgia de seios, né? Agora, tem homem aí que quebra o instrumento dele, né? Interessa como, tá? E se compra 30, não se usa tudo isso, e o ano que vem se compra menos. Agora, o dinheiro do Fundo de Saúde do Exército é contribuição nossa. Caiu na minha conta, eu comprando próximo peniana. Ajuda a me lembrar aqui. O que mais caiu na minha conta aí?
Então, esses ataques o tempo todo para desqualificar. Quando você discute, quando eu conversei agora o PNH3, o cara é homofóbico. Eu duvido que não tem um parente, um amigo homossexual. Vai ser feliz, cara. Pô, não me interessa saber o que ele está fazendo na vida particular. Mas é o desumanizar, né, presidente? Não, os caras batem pesado. Bate. No meu governo, o número de mortes da comunidade LGBT caiu. Mortes de negros, feminicídio caiu. Porque com a nossa política também do armamento, nas mãos de pessoas de bem, tá? No final do governo Temer, já teve uma pequena diminuída com o Temer. O Temer já começou lá atrás a dar uma mexida nisso aí. Caiu um pouco? Caiu para 40 mil. E aqui, quando você vai aqui, ó, só um pedacinho que eu imprimi aqui, tá certo? Lá no PND H3 2009, o decreto, está aqui, ó. O item lá, ampliação do controle de armas de fogo em circulação no Brasil. Realizar ações permanentes de estímulo ao desarmamento da população. Só que esse sim para a lei de Patagon, para ficar no poder eternamente. E quando se fala Alexandre de Moraes me acusar de golpe, ele interferiu nas eleições de 22. Esqueça a urna. Interferiu como? Não pode fazer live da sua casa. Não pode botar imagem do 7 de setembro. Não pode botar imagem do Lula defendendo aborto. Sim, amparo legal. Não pode defender o Lula falando que o cara rouba celular para tomar uma cervejinha. E o TSE fez uma campanha massiva para jovens de 16 e 17 anos tirar título de eleitor. Esse perfil, ele é sempre de oposição e é de esquerda. No mínimo 70% desses 4 milhões de novos eleitores que o TSE fez, estimulando, gastando dinheiro junto às mídias sociais, tá? Faz as contas, 70% de 4 milhões e meio, quanto é que dá? Só ainda mais de 1 milhão de votos de diferença para o outro lado. Interferiu sim o TSE. Não se pode, como alguns dizem por aí, que em nome da democracia interferimos, não pode, quem decide é o povo. Não é ninguém usando a sua função, da sua posição naquele momento, vai botar o dedo no TSE para decidir o que pode e o que não pode ser feito, porque o Bolsonaro ameaça a democracia. Quando você quer, por exemplo, olha, por que em parte, na Bahia, se votou até as 22, 23, 24 horas? Quem ficou votando até esse horário? Isso passou a ser a tentar contra a democracia. Multa 22 milhões. Se a gente tivesse recorrido, e a multa ia passar para 200 milhões. Ou, quem sabe, caçar o registro do partido. Nós que elegemos 99 deputados federais, todo mundo ia perder o mandato, vai redistribuir para o resto do... E quem ia resolver isso aí? O Valdemar, nós levamos uma multa porque peticionamos. Até estamos na fase bacana agora aqui, que estão as estaduais da OAB, né? Estão se degradando por aí. Eu lá tenho, eu não sou advogado, mas tenho meu candidato lá em São Paulo, né? Desculpa aqui que eu não gosto, tudo bem, meu candidato é o SCAF, né? Não, está conosco, inclusive, no marco. Aqui no DF, aqui, um dos candidatos veio conversar comigo, não quero entrar nessa questão, porque eu não sou advogado, tudo bem, tenho minhas preferências, tenho 2 filhos advogados, certo? E a gente vai ajudando, o que não pode é a OAB, com todo respeito, né, ignorar o advogado. A OAB era para entrar de sola com essa nossa. Um advogado peticiona o TSE, um advogado renomado aqui em Brasília, e o partido leva a multa de 22 milhões. Ou seja, esqueça as eleições. Esqueça, porque nós estamos ali mostrando, né, por que a Bahia votou até muitas urnas fecharam às 24 horas. E não é difícil você saber o que aconteceu naquelas urnas, não é difícil. Então, teve um dedo pesado, sim, do TSE, interferindo no processo democrático. E depois, alguns dizem ainda, depois do missão dada e missão cumprida, né? Olha, foi para evitar o mal maior, para evitar uma ditadura. Da minha parte, não acham uma ação minha. Fiquei revoltadíssimo muitas vezes. Alguns me recriminam, né? Devia ter feito outra coisa. Fora das 4 linhas. Eu sempre disse aos meus ministros, não precisamos ser das 4 linhas para buscar solução para o Brasil. E agora, está aí, ó. Essa onda toda, em parte a gente explica aqui na Veja, né? Obrigado à revista Veja pela matéria isenta, certo?
e vamos em frente. Presidente, inclusive, acho que um dos pontos que pesou e caiu sobre o senhor foi a questão de, na política internacional, da diplomacia, que o Brasil, com o senhor, seria pária do mundo. Me acusavam disso o tempo todo. Lembra disso? O tempo todo. E o que a gente está vendo agora, presidente? A Venezuela ameaçando, né, o Brasil hoje. Até a Venezuela. É. Quem desafia a Venezuela se dá mal. A gente está sendo Agora, ameaçado, presidente. Você vê uma coisa, eu vi um pouco, você falou de manhã que está me preparando também, né? Essa questão aqui. O Lula está amarrado com o Biden. Ele está lá, é o serviçal do Biden. Pode soltar a mão. Ah, não, tem que ficar quieto. Está lá nos Estados Unidos, um general da Venezuela, né? Carvajal, que ele era o homem de inteligência, passou mais de 10 anos com Chávez, um pouco com Maduro, e depois o bicho pegou pro lado dele, fugiu, foi para a Espanha e acabou sendo descoberto lá. Ficou preso, fez uma delação lá que eu fiquei conhecimento através de umas pessoas aí. E depois foi extraditado para os Estados Unidos. E ele, nessa delação lá, com toda certeza, já deve ter confirmado lá nos Estados Unidos, que era dinheiro da PDVSA, a Petrobras deles, e dinheiro do narcotráfico, que financiou líderes de esquerda na América do Sul, na Espanha e América Central. Não vou falar nome aqui para evitar um processo, tá? Mas eu acho que todo mundo sabe quem foi. E essas pessoas estão preocupadas. Por quê? Se o Trump chegar, essas informações podem estar lá, parada lá, a inteligência americana. Vai ser colocado para fora. Vai ser colocado para fora. Afinal de contas, o Trump, como conversava comigo lá atrás, era presidente ele também, não queremos uma outra Venezuela na América do Sul. Em alguns pontos, o Brasil já virou a Venezuela. Outros ainda não. Mas é um corpo que dá para ser resgatado ainda. Temos esperança. Eu fico triste, mas entendo as pancadas que eram nas mídias sociais quando você fecha um acordo lá na mesa da Câmara ou do Senado Federal. Para nós termos sucesso, como a Carol de Tone está tendo sucesso. Está fazendo um brilhante trabalho na Comissão de Constituição e Justiça, via convocando audiências públicas, como o Nicolas na Comissão de Educação. Tá? Agora, no Senado, não temos nada. Um senador, nós temos, acho que 13 ou 14, quisermos aí convocar um ministro, tem que pedir, por favor, um senador de outro partido, e o cara não vai fazer isso aí. Não temos nada lá. Em você apoiando uma candidatura que já é vitoriosa, que é do Davi Alcolumbre, você vai ter um espaço lá. Pelo menos a primeira vice-presidência do Senado ou a Comissão de Constituição e Justiça, um dos dois. E você passa a ser alguém lá dentro. Deixa ele ser zumbi. Você não pode ver um senador como Rogério Marinho, por exemplo, lá dentro, que é um cara que é extremamente esforçado e inteligente e competente, fica amarrado, porque não tem a que recorrer por nada. E você pode ver nessas questões no Senado. Por exemplo, o Pacheco deve ir para a Comissão de Constituição e Justiça. A gente sabe que tudo pode acontecer. Ele está no maior partido da Câmara. Se nós tivermos o maior partido por ocasião das eleições de 26, as pessoas têm que confiar em mim, pô. Eu sou o toco de bananeira para atravessar o rio cheio de piranha. Se não for o toco de bananeira, você vai atravessar nadando. Não vai atravessar, vai morrer no meio do caminho. Você tem que acreditar. Mais do que eu sofro, mais do que eu sou perseguido. Você acha que eu estou articulando alguma coisa para se dar bem? Eu me daria bem se estivesse do outro lado, defendendo tudo que acontece, que o PT faz. Está me dando bem se estivesse nos Estados Unidos. Tinha proposta de pagar mais $30 mil por mês. Vim aqui com o risco de ser preso, risco de ser assassinado, que eu acho muito maior do que ser preso, é ser executado. Que eu numa cadeia vai ser um tumor ali que vai ficar com febre no Brasil todo. Não sei o que vai acontecer, não sei. Mas estou fazendo a minha parte. Se vocês me derem a maior bancada em 26 de Senado, não é para caçar ninguém, não. Tá? Vamos deixar bem claro aqui. É para equilibrar o poder. Quando equilibra, acaba as arbitrariedades. Se continuar, daí você toma a medida que tem que tomar. Quando você fala em equilíbrio de força, alguém sabe que China, Rússia, Estados Unidos vão brigar um dia? São países nucleares. Se um brigar com o outro, acaba o mundo. Agora aqui, há um desequilíbrio enorme. Está lá o legislativo, tá? A situação de aguardo, e está o executivo e o judiciário junto por lá de cá, juntíssimo por lá de cá. Isso é ruim até para o próprio corpo do judiciário, porque vai chegar neles um dia.
E nós não queremos isso. O que vem acontecendo no Brasil é vergonha para nós. Presidente, ir para a Câmara. A eleição para a mesa da Câmara. Olha só, nós já somos antes dessa atual legislatura. Nós fizemos lá atrás o acordo para eleger o Lira. Eu não participei desse acordo, estava fora do Brasil. Não participei quase nada. Mas continuou do que foi lá atrás. Então temos, acho que 4 comissões, se não me engano, importantíssimas, vaga na mesa. E agora, se você, o PL, alguns queriam, vamos atrasar. Ô, companheiro, por favor, qual o quadro aí? É conta. Tá? Você tem 3 para escolher. Tá? Tem 3 para escolher. A balança está pesando para o Hugo Mota. Cada um tem suas preferências. Está lá o Lira pesando para o Hugo Mota. Eu tenho uma certa liberdade com o Lira, que já me ajudou muito no passado para governar o Brasil. Se for demorar para fechar com ele, outros partidos que fecham vão pegar as melhores vagas na Câmara. Lá, a vaga lá não é emprego, boquinha. É uma vaga, sou vice-presidente, primeira secretaria, você participa ali da reunião de mesa, comissões importantes, a CCJ é importantíssima, Comissão de Constituição e Justiça. Como disse, mais uma vez aqui, a Carol de Tone faz um excelente trabalho na CCJ, fantástico. Que é uma pessoa que você conversa com ela. Num primeiro momento, quando fui conversar com ela, questão de criar uma comissão para anistia, ela fingiu ali, ó, semblante um pouco, nós conversamos. E como, graças a Deus, eu confio nela, ela confia em mim, assim como os parlamentares. Nunca enganei ninguém lá, tá certo? A pessoa entende. Ó, o aceita, quem bota em pauta é o Lira. É bom supor que o Lira bote e aprova. Se aprovar, seria na tangente. Se aprovar, seria na tangente. Vai para o Senado, esquece. Vamos agora, alguns tem que botar no papel e falar qual é o compromisso. Olha, pessoal, o que vale para mim é o fio do bigode. Se botar no papel aqui um compromisso com o PL, vai desagradar aquele outro partido lá. Agora, qual a obrigação dos presidentes da Câmara e do Senado? E isso nós temos falado. É respeitar o parlamento, seguir o devido processo legal e aquilo que tiver uma urgência para ser aprovado a pedido da massa de parlamentar, bota em pauta. Bota em pauta, só isso, mais nada. E está indo muito bem isso aí, e acredito. E até muito deputado de outros partidos, tem alguns já sabem o que está acontecendo, estão vendo que a direita ganhou no Brasil. Não é porque o PL não fez mais prefeituras, eu fui derrotado. Nós lançamos candidato a prefeito em terço. Aquele 2/3, a maioria, o cara lá vamos supor, de Glicério, vamos supor, queria votar num cara do PL e não tinha, ele votou no PSD, no MDB, no Republicanos, né? Foi assim. Presidente, e a caminhada para 26? O que o senhor fez pelas eleições municipais, como é que já tem uma estratégia para 2026, para as assembleias legislativas, Câmara, enfim? Sim, isso é muito bom, porque tem uma consciência nos parlamentares, até de muitos outros partidos que falam comigo, né? Que o caminho é esse, é você conversar com o povo. Quando eu faço minhas reuniões, o pessoal fala, como é que vai tanta gente? O pessoal gosta de mim, porque eu não sei. É igual você ver, ó, a tua esposa se apaixona por você, né? Você por ela. Alguma coisa, um apresentou para o outro ali e a gente não fica na conversa. A gente mostra realmente qual o possível caminho. E usa o João 832, que não vai envelhecer nunca. Até na tua casa. Você quer ter uma boa convivência na tua casa? Não dá para mentir, pô. E nem omitir. Perguntou, responde, cara. Ponto final. Tá? E o pessoal entende que hoje em dia tem que buscar a origem do problema. Como, por exemplo, o caso mais comum é a tal da ideologia de gênero. E lá tem muitas outras coisas que nós vimos aqui. Até a questão do trabalho análogo à escravidão. Você vê a origem. Isso daqui, o PNDH3, é a cartilha da esquerda. Do PT, PCdoB, PSOL, a cartilha deles. Eles estão sempre buscando isso. Você pode ver o trabalho na escravidão, o PNDH3, 2009, 2014, 5 anos depois, eles aprovaram. Agora, o que é duro ver eles aprovar o trabalho na escravidão? É o voto de partidos, né, de centro. Por isso, o pejorativo de centrão. No nosso partido, ainda tem uns 15 lá que temem votar com a esquerda. Certo? Vamos ver o que a gente faz. Eu, infelizmente, não posso conversar com o Valdemar. Tá? O que a gente faz com esse pessoal? Você pode ver, em Fortaleza, um deputado federal do PL anunciou apoio para o candidato Leitão do PT. É justo isso? Não. Não é justo, meu Deus do céu. Se tivesse algo contra o André,
Até tudo bem, o André já tivemos a mesma namorada da escola e brigamos. Você pode até entender. Agora, qual a explicação? Ah, nós aqui, desculpa esfarrapada, tem interesse. E esse deputado sempre votou com o PT. Esse deputado, o pessoal do Ceará, deve cobrar dele, que vai estar chegando aí, a carga tributária para vocês, via PEC da reforma tributária. Cobra dele, porque ele votou favorável. Desse deputado do PL, que apoiou o PT aí em Fortaleza, porque ele votou reforma tributária. É igual a PEC agora da segurança. Parabéns ao Tarcísio, tá? Parabéns a Célia Leão, que falou ontem lá, que não sei mais se alguém mais falou lá, dizendo praticamente que essa PEC não dá. O que o Lula quer? Ele já tem na mão as Forças Armadas. É uma invasão, né? Ninguém duvida que tem as Forças Armadas, né, na mão, tá certo? E ele quer agora a segurança pública. E o Lula acabou de falar há pouco tempo que no Rio de Janeiro não vai ter GLO. Momento, né? Não tem vontade de arrumar o Rio, né, presidente? Não, vontade de não, arrumar. não, nada. Montaram um grupo de trabalho, jogaram lá para Ele frente. quer que os governadores paguem os policiais militares e ele decida que os caras vão fazer. Não tem, fizeram uma perita, não vou falar aqui o que é, porque é a PEC do Papa Charlie Charlie. Tá? Só isso aí, tá bom? Botar uma perita da PEC para ajudar o crime. Até para eu ouvir um editorial matéria do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falou: ó, nos dê autonomia. Não, para evitar a Constituição, você pode dar. Era meu sonho lá atrás, inclusive, parabéns ao Cláudio Castro ali. O que é autonomia? Você vai ter o seu código penal no seu estado. Tá? Se furtar celular no Rio de Janeiro não dá nada, em São Paulo dá 5 anos de cadeia, a pessoa vai furtar no Rio, faz uma concorrência legal. Saidinha. Tem em São Paulo, não tem no Rio, ou vice-versa. Vai por aí. Armamento. Tá? Deixa a posse e a porte de arma de fogo com os estados. O que eu entendi no editorial do Cláudio Castro foi esse, e eu, os parabéns ao Cláudio Castro, o editorial que ele fez no Seguinte Jornal, que foi no Rio de Janeiro. Eu acredito que essa é a melhor maneira, a melhor solução. E daí você pode comparar. Se no Ceará, por exemplo, está morrendo 30 pessoas por 100 mil habitantes, e na Paraíba 5, opa, o que está acontecendo, já que estão do lado do outro? O que está acontecendo? O que está errado na política de você de segurança e na outra não está? Legal, agora o ser humano, ele quer ele fechar o poder. Ele tem o poder na mão, tudo. É que o PT quer fazer, quer dominar as polícias militares. Tanto é que eu sou proibido, olha só, além de não conversar com o Valdemar, eu não posso entrar num quartel do Exército Brasileiro, da Marinha da Aeronáutica, e também não posso ir num quartel da Polícia Militar que esteja sendo feita uma solenidade qualquer. Absurdo. Eu sou um terrorista. Cadê minhas digitais? Assim como não tem quem está preso, não tem em mim. Sim. E repito, quando me acusa de querer dar um golpe via estado de sítio, é só ver a Constituição como é que começa o estado de sítio. Agora, cadê essa minuta do estado de sítio que ninguém viu? Está presente. Quem sabe, né, tem uma coisa bacana lá dentro. Está presente. E se for uma minuta, não para em pé, né, presidente? Presidente, a gente caminha para o final e eu quero agradecê-lo mais uma vez pela receptividade aqui, nessa estrutura. A primeira conversa com a primeira-dama Michele Bolsonaro, com a Damares, e mais uma vez com o senhor. Muito obrigado pela confiança, meu presidente. Um assunto aqui, né? Pois não. O pessoal fala o agro quanto a gente, além de muita outra coisa, né? Bolsonaro comemora a redução de 80% das multas no campo. A indústria da multa voltou no Brasil para o campo, então. Tem que O arrecadar. homem do campo agora está. Você invadido, a minha terra vai ser demarcada, você multado. Os caras que nos dão a nossa segurança alimentar. E para 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, vive aqui no Brasil em estado de pavor. Situação do pessoal da pecuária leiteira, presidente. Estão sofrendo. Olha só, você resolve facilmente esse assunto aí. É via Camex. É a questão de você, rapidamente, em poucos dias, você sobretaxa o leite que vem de outro país. Sim. Lógico, o ideal é não taxar, mas se preciso for, você taxa. No meu governo, já tem momento que a taxação foi zero. Você atende. Eu falei com o pessoal do leite falar comigo, olha, eu resolveria em 15 dias esse assunto aí. É o decreto, é consulta, reunir a Camex, resolve o problema. Apoiamos o agro do mundo todo, mas em especial do Brasil. Obrigado, presidente.
Muito bem, aí presidente Bolsonaro, finalizando a nossa conversa por aqui, direto da sede do PL em Brasília. Tivemos uma boa conversa também com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, ao lado da senadora Damares Alves, e tudo isso para você que acompanha a Auriverde Brasil. Segunda-feira, 8 da manhã, tem mais Jornal da Auriverde, repercutindo essa entrevista, essa conversa que tivemos por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos que nos receberam, pela estrutura, né, pela oportunidade que tivemos. Agradeço também à equipe técnica, Luiz Henrique Pereira, o Luizão, né? Eu agradeço, e também a quem está em Bauru, garantindo a transmissão, Pinguim, Edson, Walter, enfim, muito obrigado a todos.